Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos estudar hoje, né, a estática, né, do corpo rígido e extenso, tá bom? Então, para isso, a gente vai começar definindo o que vem a ser o momento, tá? Então, como vocês podem ver, estou definindo o momento como o produto de força vezes o braço, né, acrescido de um sinal. Então, o que acontece aqui, né? É o seguinte, deixa eu pegar aqui a figura, rabiscar um pouquinho em cima, né? Então, olha só, você tem aí a unidade, que é o Newton vezes metro, né? Então, vamos lá. Deixa eu já passar para a nossa mesinha. Então, você tem aí o ponto que você está considerando, né? Vamos imaginar que aqui vai ser o eixo que você está considerando a rotação, porque momento serve para provocar rotação. Tá? Então veja, essa força aplicada aqui, você pode imaginar que tem aqui um objeto, tende a girar nesse sentido. Se vai girar ou não, aí depende das outras forças, tá bom? Então você vai ter a unidade de força é o Newton, a unidade do braço, que é a distância, é metro, né? Então você vai ter Newton vezes metro. Então você vai escolher um sentido, tá? Eu normalmente escolho o sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo, mas pode ser o contrário. Tá? Você escolhe o que você vai acabar considerando. Qual que é a ideia? A ideia do momento é você estar provocando rotação. Né? Então imagine que você tem aqui uma peça, você quer colocar isso aqui para virar, você pega lá uma chave, né? E você vai aplicar uma força. Então veja, imagine que você tem uma situação como essa. Tá? Faz o conta que é uma chave. Você vai aplicar uma força e, né, você aplica essa força. Bem, essa força não adianta, né? Por quê? Porque essa força está apontando para o eixo de rotação. Então ela não vai provocar rotação. Assim como essa também não serve, né? Você vai ter que essa que está aqui também não vai adiantar nada. Por quê? Porque ela está apontando para o mesmo eixo. Para provocar rotação, ela tem que ter uma certa distância. Então, por exemplo, essa aqui, ó, essa força tende a dar uma rotação. Ainda que não seja uma maravilha, né? Essa força ela provoca rotação. Por quê? Porque ela tem braço. Então, se você prolongar essa força, você vai encontrar aqui uma distância entre a reta suporte e o eixo que você está considerando. Então, isso aqui é o braço. Tá? Então tem que ter força e braço, tá? Bem, vamos voltar lá para a nossa teoria. Então aqui você tem uma outra situação em que você tem uma alavanca, tem uma força aplicada e tem aqui uma distância ao longo da alavanca. Então você vai ter que o momento vai ser o quê? Vai ser força vezes a distância medida ao longo da alavanca vezes o seno do ângulo existente entre a força e a alavanca. Então, mais uma vez, vamos voltar lá para a nossa mesinha. Vou limpar isso aqui, colocar aqui a força. Né? Então, repare o seguinte, né? Você tem aqui a situação. Exagerar aqui no tamanho. Né? E o que acontece? Se você tem que pegar o braço, repare que o braço ele está aparecendo aqui, ó. Isso é o braço. Essa é a distância entre essa reta e o ponto de aplicação, tá? É esse valor aqui, ó. Tá? E ele é o cateto oposto a esse ângulo. Então, se você pegar, né, o que vem a ser o seno desse ângulo θ, isso é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o braço é igual a D seno θ. Tá? Então, se o momento, né, da força, né, ele é definido como mais ou menos força vezes braço, no lugar do braço entra D seno θ, vai ficar essa equaçãozinha que você está vendo. Tá? Então, aí você tem, né, aí vale a pena você memorizar, porque você vai acabar usando isso aí em exercício. Tá bom? Deixa eu até tirar aqui
você poder ver o título, né? Momento de uma força aplicada de uma alavanca em relação a um eixo. Tá legal? Bem, vamos continuar. Bem, definindo então o que vem a ser um corpo rígido, né? É aquele corpo que não vai ter deformação, ele é um corpo indeformável, tá? Então, é diferente do ponto material que não tem tamanho, ele é um corpo extenso, mas além disso não é como se fosse uma esponja que se aplica uma força e ele deforma. Então é um corpo indeformável, tá? E aí a gente vai ter as condições de equilíbrio de um corpo extenso e rígido, tá bom? Então aí veja, né, vamos discutir um pouquinho sobre isso porque é importante. Deixa eu passar aqui para nossa mesa, né? E vamos lá. Então, né, tenho aqui, né, as condições. Então, primeiro, a gente está estudando o que? Estática. Então, se é estática, a princípio eu tenho que o objeto está em repouso, né? E aí, se eu tenho uma situação de repouso, e ele é um corpo extenso, tá? Então eu tenho que a velocidade é igual a zero. E depois eu tenho que a velocidade angular é igual a zero. Tá? É disso que eu vou tratar. Veja, a condição para que eu tenha velocidade zero, né, ela é zero e permanece zero. Então vai ser o quê? Vai ser que a força resultante seja nula. Bem, se ele tem velocidade angular zero, quer dizer o quê? Que ele não está girando. Tá? Então ele não está girando e nem vai começar a girar. Então isso quer dizer que o momento resultante é igual a zero. Então vem dessa parte, da situação de repouso eu tiro isso. Agora, se eu tenho simplesmente, né, vamos fazer agora o caminho contrário, para você ver que não vai chegar na mesma situação. Se eu tenho, por exemplo, que a força resultante é zero, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade vai ser o quê? Constante. Então daqui eu posso ter velocidade nula e o objeto está em repouso, que é o que eu quero, tá? Ou ainda, ela não é nula e é diferente de zero, e aí eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Então é uma situação, né? Outra situação é você considerar essa velocidade angular constante. Então, primeira delas, o ômega é igual a zero, quer dizer o quê? Que está em repouso, que é o que eu quero. Tá? A outra, ela vai ser o quê? Ela vai ser constante, não vai estar girando cada vez mais depressa. E aí, né, tá fazendo lá um movimento circular e uniforme. Né? Veja que quando a gente está estudando aqui, eu estou partindo de que princípio? Ah, é um caso de estática, então a velocidade é zero, tá bom. Então posso concluir que a força resultante é zero. Ah, ele não está virando, tá bom. Então aí eu concluo que o momento resultante é zero. Né? E percebam que você pode ter uma situação de força resultante zero e o objeto não está em equilíbrio. Né? Então vamos imaginar que você tem aqui um cabo de vassoura e você aplica duas forças iguais a F e menos F. Então, veja só, qual vai ser a força resultante? Zero. Tá, mas qual que é o momento? Bem, o momento dessa, por exemplo, pode ser um momento positivo, tá? E o dessa? Tende a girar no mesmo lado. Então, o momento resultante em relação a esse eixo, ele vai ser diferente de zero. Conclusão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar virando cada vez mais depressa. E, portanto, não está em equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio, né, é ter momento resultante zero. Porque aí ele não está girando, né, a princípio, o ômega é igual a zero e permanece zero. Tá? Bem, moçada, vamos lá, vamos ver aqui agora mais uma outra parte. Teorema de Varinon, né, ele vai dizer que o momento resultante é a soma dos momentos provocados pelas forças, isso em relação a qualquer ponto.
né? Então você vai somando, tem N forças, vai ser o momento, né, da força F1, mais o momento da força F2, mais o momento da força F3, mais o momento da força Fn, em relação ao ponto que você está considerando. Então você soma todo mundo, tá? E isso vai dar um teorema importante, que é o teorema das três forças, que vai dizer o seguinte: se você tem um corpo extenso e rígido em equilíbrio, e atuam somente três forças e duas delas estão concorrendo por um ponto, então, se duas estão concorrendo por um ponto, a terceira força está concorrendo para o mesmo ponto, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Então, deixa eu passar isso aqui para a nossa telinha, tá? Então, tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, pronto, copiei o desenho, tá? Então, veja só, você tem que marcar as forças num caso como esse. É normalmente uma questão um pouquinho mais difícil. Então, você vai marcar. Então, você sabe que tem o quê? Tem peso. Bem, peso não tem como escapar. Se o objeto é homogêneo, por simetria, você acha onde ele vai estar. Então, está aqui o peso. Então, você vai lá e marca a força peso. Ótimo. Aí tem aqui um fio, ele está amarrado aqui no objeto. Tá bom, então você já desenhou a tração. Agora, tanto a força peso como a força de tração tem esse ponto em comum, quer dizer, concorre a esse ponto. Então, a terceira força que deve estar aplicada aqui tem que estar apontando para lá. Então, você vai desenhar a força de contato. Mais ainda, né? Você poderia colocar a força peso, né? Ó, força peso, né? Aí você deve ter aqui, né, a força de tração, né? E aqui você vai ter a força de contato. Dá até para você pegar, né, e usar que a força resultante, né, ela tem que ser nula. Então vai formar um triângulo fechado, tá? Mas o importante que eu quero destacar aqui para você é que agora que você usou o teorema das três forças, você pode falar assim, olha, essa força de contato, ela vai ter uma componente normal, né? E vai ter uma outra componente, que é uma componente tangencial, que nesse caso aponta para cima. Então vai ter aqui a força de atrito. E se ele está parado, é uma força de atrito estática, tá? Então veja, quantas forças atuando? Três: tração, peso e contato. Normal e atrito são componentes dessa força, né, de contato, né? E para desenhar corretamente eu tive que usar esse teorema. Normalmente, né, quando você tem uma situação como essa, né, você tem que estar prestando atenção nisso, tá? Então vale a pena você estudar essa parte aí. Bem, continuando, né, vamos lá. Tipos de alavanca. Então, quando você tem uma alavanca, né, você tem três forças, pelo menos, atuando nessa alavanca, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar mais uma vez aqui para nossa telinha, né? E eu vou imaginar que você tem aqui o seguinte. Tem aqui a superfície, tenho aqui o ponto de apoio, quero erguer um objeto e aqui está a alavanca. Tá? E aqui está o objeto que eu vou querer erguer. Então, isso aqui estou eu que vou puxar, né, essa alavanca. Eu vou aplicar uma força para cá para fazer o meu serviço. Então, essa força é chamada força de potência, tá? A força que esse cara que vai ser erguido vai fazer, né, nesse caso, repare, também vai ser para cá. Então, essa é a força de resistência, né? E você vai ter, né, o apoio que está aqui, onde está apoiado essa alavanca, né? Vai fazer na alavanca uma força para cima. Então, essa é, né, a força de apoio. Se a alavanca está em equilíbrio, você vai poder falar que a força resultante sobre ela é nula. E se ela está em equilíbrio, o momento resultante também é nulo, né? Mas, como eu falei para vocês, vocês têm três forças: potência, né, apoio
né, do eixo, e aqui você tem, né, a força e resistência. Então, o que dá um nome para a alavanca é sempre, né, a força que está colocada no meio, tá bom? Então, repare o seguinte, você tem aqui um desenho, né, uma foto, né, e nessa pinça você tem o quê? Olha, você vai aplicar a potência no meio dela. Então, ela vai ser chamada de interpotente, né? Numa extremidade você tem a resistência, no outro você tem o eixo, tá? Mais ainda, você vai ter, né, no caso de uma tesoura, o eixo está no meio, então essa aqui vai ser interfixa. Tá? Então, quando o eixo está no meio, quando o apoio está no meio, interfixa. Então, essa que está desenhada, né, que eu tinha feito lá o desenho na mesa, também é interfixa. Tá bom? E voltando, né, agora aqui para a nossa apresentação, você tem o quebrador de nozes. Então, você tem de uma extremidade o eixo, na outra a potência, no meio sobrou a resistência. Então, essa aí vai ser a interresistente. Tá? Então, quem dá o nome para a alavanca é a força que está no meio dela. Tá? Então, pode ser interpotente, interfixa ou interresistente. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer exercício. E aí você tem aí o seguinte, olha, um homem de massa de 80 kg quer levantar um objeto usando uma alavanca rígida e leve. Os braços da alavanca têm 1 metro e 3 metros. Qual a maior massa que o homem consegue levantar usando a alavanca e o seu próprio peso? E nesse caso, qual a força exercida sobre a alavanca no ponto de apoio? Então, vamos lá, vamos fazer, né, a nossa... Copiar aqui o enunciado para a gente ter. E fazer o exercício na mesinha, né? Então, vamos lá. Bem, o que você tem é uma alavanca. Vamos imaginar então ela em equilíbrio. Né? Você tem o apoio. Né? Aqui você vai ter o objeto que você vai levantar. Né? Ou melhor, aqui você vai aplicar força. Vamos aproveitar o maior braço para isso. E aqui o objeto que você vai levantar. Tá? Então, aqui você vai ter um objeto de peso P. Né? E aqui você vai aplicar uma força que é igual ao seu próprio peso. Então, nesse caso, né, a força vai ser igual a quanto? Se a massa é de 80, o peso, né, vai ser de 800 newtons. Quer dizer, é como se ele tivesse de pé aqui desse lado. Tá? E aqui você tem as distâncias. Então, isso aqui vem a ser 3 metros e aqui é igual a 1 metro. Né? E tem também a força que acontece aqui no apoio. Tá? Bem, então, se é isso, né, vamos lá. O que você pode falar? Né? Você pode dizer que a força resultante é nula. Isso já dá, né, uma equação para você que a gente vai usar no item B. Mas eu posso falar que o momento resultante em relação a qualquer ponto vai ser zero. Então, eu vou pegar como referência, né, o apoio. Tá? Vou colocar aqui o ponto de apoio. Então, isso vai ser o quê? Vai ser o momento daquela força F em relação a esse ponto, mais o momento da força, né, que você tem no apoio em relação ao apoio, mais o momento da força feita pelo contrapeso em relação ao apoio. Isso é zero. Bem, por definição, isso aqui vai dar zero, né? Porque o braço vai ser zero, porque está colocado aqui mesmo. Então, vamos colocar aqui um sinal. Quem tende a virar nesse sentido, né, que é o sentido anti-horário, tem momento positivo, né? E quem vem no sentido horário, momento negativo. Por quê? Porque eu quero. É arbitrário, você pode escolher o contrário. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar
no caso, vai ficar mais 800, né? Vamos pôr aqui a força, vezes o braço, isso menos o peso que você quer levantar, né? Vezes o braço dele, que é 1, né? Então, isso vai ser igual a 0. E aí, então, você vai tirar aqui esse peso é igual a 2.400 newtons. Tá? Então, aí, se o peso é de 2.400, quer dizer que a massa é de 240 quilogramas. Então, ele pergunta qual a maior massa? A maior massa é 240. Tá? Tá feito. Tá bom? Aí ele pergunta qual a força exercida sobre a alavanca, né, no ponto de apoio. Então, vamos reparar aqui o seguinte, né, pegando aqui agora para fazer o item B. Essa força mais essa, né, é equilibrada pela força de apoio. Então, a força de apoio, né, ela é igual à força que o homem está fazendo, que é de 800 mais os 2.400. Deixa eu ver se dá para enxergar aí. Tá. Então, quer dizer que essa força de apoio, né, vai ser igual a 3.200 newtons. Então, quem exerce a maior força é o apoio, tá? Porque ele vai estar equilibrando as duas forças que acontecem nas extremidades. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos ver o próximo exercício. Tá, então o próximo exercício é um exercício da Unicamp. Então, o que que você tem? Você tem aí o seguinte: uma escada homogênea de 40 kg apoia-se sobre uma parede e no ponto P e sobre o chão, no ponto C. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele pede para você desenhar as forças representativas das forças peso, normal e atrito nos pontos de aplicação. Tá. E pergunta se é possível manter a escada estacionária não havendo atrito em P. E nesse caso, quais são os valores das forças? Então vamos lá, vamos pegar esse desenho, vamos levar para a nossa mesa para a gente poder começar a fazer. Então, né, partindo aqui da colar aqui a nossa figura. E aí o que nós temos é o seguinte, né? Quais são as forças? Então, você pode ter, primeiro, você poderia ter atrito, né? Então, aí você teria uma força de contato aqui inclinada para cima, mas vamos considerar já a situação que ele coloca no item B, né? Então, eu vou pegar, aqui você deve ter o peso da escada, né? Ele deu qual é o valor do peso, né? Deixa eu ver aqui. Peso 40 kg, então, né, você vai ter o peso de 400, né? Então, vamos lá. Então, o peso aqui é de 400. Vamos marcar aqui primeiro, para fazer direitinho a representação. Além disso, aqui eu tenho uma normal. Então, é possível, só tendo normal, equilibrar? Sim, porque veja, você vai ter duas forças que concorrem a um ponto, a esse ponto. E é esse ponto que eu vou considerar um momento, tá ok? Então, a terceira força tem que estar apontando para aquele ponto. Então, essa é a terceira força, que é a força de contato, tá?
Então agora que eu já fiz o desenho direitinho, né, eu posso decompor, né? Então vou decompor essa força, né, em duas. Ela vai ter uma componente aqui que vai ser uma componente de atrito, é um atrito estático, né, e vai ter aqui uma componente perpendicular à superfície que é normal no chão, tá? Então aquela normal eu vou chamar de normal na parede, tá bom? Então o item A está feito, já, né, coloquei aqui, né, vamos ver só como ele pede aqui a questão para responder direitinho, mas ele pediu o quê? Desenhe as setas das forças peso, normal e atrito nos pontos de aplicação. Tá ali, tá feito. Aí depois no item B, é possível manter a escada estacionária? Sim, está desenhado já. E nesse caso, quais os valores das forças normal e atrito em C? Então, vamos lá, você vai ter aí o seguinte, ó. Então, fazendo agora, esse aqui é o item A. Agora item B. Então, é possível? Sim. Tá? E aí, vamos lá, você vai ter que o momento resultante em relação àquele ponto, né? Ele é o quê? Ele é o momento, tá, da força peso, né? Então, vamos pôr aqui da força peso em relação àquele ponto lá, mais o momento, né, da normal na parede, em relação ao mesmo eixo, mais o momento, né, da força de contato em relação, né, aqui ao eixo. Bem, como eu estou pegando essa força aqui, né, vamos pegar em relação ao ponto C, por exemplo. Vamos melhorar isso. Que aí se eu pegar em relação ao ponto C, porque ali ia ficar todos eles iguais a zero. Não. Vou pegar em relação a esse ponto que está aqui, ó. Esse ponto C. Porque o momento é zero em relação a qualquer ponto. Então, como é o próprio ponto de aplicação dessa força de contato, isso vale zero. Então, zero vai ser igual, né? Qual que é o momento da força-peso? Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Quem tende a girar nesse sentido tem momento positivo. Quem tende a girar no sentido contrário, negativo. O peso vai ter um momento negativo, tá? O valor dele, eu já sei que é, né, o peso de 40 kg é 400 newtons. Vezes o braço. Veja, ele está colocado no meio, a escada tem 4 metros, como está colocado no meio a projeção. Se esse lado aqui é 3, quer dizer que isso aqui vai ser quanto? Vai ser igual a 1,5. Então o braço dele é 1,5. Né? Agora, você deve ter a normal vai ter um momento positivo. Então, normal na parede vezes o braço dela. E o braço dela em relação àquele ponto, vamos prolongar a linha, né, vai ser o quê? Vai ser isso. Veja, se eu tenho que isso aqui é 4, melhor, 3, isso aqui é 4, na verdade, né, eu tenho que isso aqui é 5, né? O valor aqui da escada, né, o comprimento dele é 5, tá? Então, aqui eu tenho 4 metros. Portanto, eu tenho que 4 vezes a normal na parede é igual a quanto? 600. Normal na parede vai ser igual a 600 dividido por 4. Então, é igual a 150 newtons. Tá? Bem, achou isso, agora você vai usar, né, que força resultante é igual a zero. Né? Então, isso é zero onde? Tanto no eixo X como no eixo Y. Então, se você pegar o eixo Y, você vai falar que o peso, né? E o peso você sabe que é 400, né? A força está para baixo, é igual a quem? É igual a normal que você tem no chão. Então, a normal no chão é igual a 400 newtons. Tá, essa parte você já fez. Então, agora vamos fazer no eixo X, em que você tem
essa força e essa aqui. Tá? Então, a força de atrito estática ela é igual à normal na parede. E a normal na parede a gente achou quanto que é. Então, a força de atrito estática é igual a 150 newtons. Tá? Deixa eu até diminuir um pouquinho para que você possa estar enxergando. Tá bom? Então, tá feito aí, né, esse exercício. Tá? Então, né, você vai fazer aqui o momento, né, em relação aqui do FA. Vamos mudar, vamos pegar em relação ao ponto O, porque eu não sei o ponto, qual é a força lá e também não quero saber. Então vou pegar ele para, porque aí ele não aparece, tá? Mais o momento, né, da força FP em relação ao tal do ponto O, que é esse ponto aqui. E isso é igual a zero. Ele falou que essa de primeira distância, né, que você tem de 1,4, né, é essa aqui. E ele falou que isso é igual a 7. Então veja, ó, em relação ao ponto O, isso aqui vai ser igual a zero. Aí vamos lá, quem tende a girar nesse sentido tem momento positivo, quem vai no sentido oposto negativo. Então vai ficar menos FA vezes 1,4 mais, né, FP vezes a distância, o braço, é quanto? É igual a 8,4. Então vai ficar 8,4, que é igual a zero. Então 8,4, né? Melhor, ele quer saber qual é a razão. Então, se eu tenho que 8,4 FP é igual a 1,4 FA. Então, FP sobre FA é igual a 1,4 dividido por 8,4. Isso é igual a 1/6. Né? Então, vamos voltar, né, lá no nosso enunciado e ver o que ele perguntou. Ele quer a razão, né, FP sobre FA. É 1/6. Tá feito. Tá certo? Então, gente, tá resolvido aí o quarto exercício. E amanhã eu volto com hidrostática. Aí então a gente vai ver definições de hidrostática, teorema de Stevin, teorema de Pascal e o teorema de Arquimedes. Até lá!